Boa tarde. Ah, tu é de Portugal, né? Aqui ainda é bom dia. Na verdade, boa manhã ainda. Ufa! Lugar top, né, galera? É verdade. Bom dia, Amélia. Amélia, que era mulher de verdade. Aí tá frio, cara, pior que não, brother. Te falar a verdade, aqui tá muito... A água tá muito morna, tá entendendo? Tá muito bom mesmo. Eu vou começar a live citando um salmo aqui, Salmo 91. Eu vou memorizar esse salmo ainda todo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Pois Ele te cobre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita à esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu voarei. Eu voarei. Tem um hino, pessoal. Acabei de ouvir Salmo 40. É livramento. Vamos pro Salmo 40, então. Se eu for fiel, eu voarei ao céu. Ele envia anjos para me salvar, Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifícios de oferta não quisestes, e os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse:
Eis aqui, venho. No rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua veracidade, porque males sem números me têm rodeado. Minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo muito bonito mesmo, Salmo 40. Se alguém tiver mais algum salmo em mente aí, a gente pode lê-lo durante essa live. Essa ponte aqui é no Rio Tocantins. Esse Salmo 40 é bonito mesmo, viu? Vamos para os salmos mais famosos da Bíblia. Salmo 23. 35. 27. Vamos por ordem. 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição, sem o saberem. Prenda-os na rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fosse meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verá estas coisas? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: ha, ha. Os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, ouvistes, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor. Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: eia, sus, alma nossa. Não diga, nós o havemos devorado. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram contra o meu mal.
Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do teu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Salmo 77. Direita. Eu só não leio o 119. O 119 não é uma leitura, é uma pregação. Você tá doido, é grande demais. Bom dia. Salmo 127. Esse salmo é bonito, ó. Obrigado, Bianca. Esse Salmo 127 é muito bonito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, quando falarem com os seus inimigos à porta. Esse começo desse salmo aqui é muito bonito, é muito interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A esperança no Senhor, ela tem que ser acima de qualquer coisa, né? Deus está falando aqui que a sentinela trabalha em vão se o Senhor não estiver vigiando a cidade. Então, assim, a gente vê muitas pessoas que trabalham com isso, né? Em situações de perigo, seja guardas noturnos, seja agentes da lei. E a gente vê também muitos deles envolvidos na fé, né? Muito na fé, entendeu? Esperando no Senhor, porque se o Senhor não estiver, em vão as pessoas fazem o que fazem, né? Os planos podem se precipitar. Empresas caem. Tudo acontece para o mal às vezes, né? Mas quando a gente tem Deus, a gente consegue aguentar até mesmo o tombo, né? Mas quem não tem Deus, quando cai, desmorona. Isso é a verdade. Salmo 118. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua benignidade é para sempre. Digam agora aos que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar alto. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me, tornaram a cercar-me, mas no monte do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se, como fogo de espinhos. Pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impelistes para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas das justiças. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Esse aqui é um salmo que é usado pelo apóstolo Paulo, né, pessoal? Olha só, esse aqui é um salmo usado pelo apóstolo Paulo. Esse salmo aqui, olha só como é que é as coisas, né? A irmã falou o salmo 118. E lendo esse salmo aqui eu percebi, né? Olha o que Paulo fala. O Paulo fala assim, né? Versículo 22 do Salmo 118. Quando o apóstolo Paulo está num discurso, ele fala sobre isso, né? A pedra que vocês rejeitou. Foi Paulo ou foi Pedro que falou isso? Mas um dos principais apóstolos falou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Agora eu fiquei em dúvida se foi Paulo ou se foi Pedro. Se alguém soubesse se foi Pedro ou Paulo, comentem aí. Mas foi um desses dois apóstolos que falaram isso. Isso aqui é uma profecia sobre Jesus Cristo, ó, no Salmo 118. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor... Só esse trecho aqui, né? Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 118 também é muito lindo. Vamos lá, quem quiser, digitem aí mais um salmo. Vocês não responderam, pessoal, se foi Paulo ou Pedro. Salmo 46. Ai de mim se não for Deus na minha vida. Você ganhou o presente, eu vi, e a mulher mandou um coração. Foi Paulo, obrigado. Foi Paulo que falou. Salmo 46. Faz a pergunta pra mim aí. Pode comentar aí, Jonatas. Fala aí, vai lá. Qual o salmo que você quer que seja lido? Já não... Ah, qual a pergunta, né? Já responderam. Foi Paulo. Salmo 26. Bom dia, e o 91, por favor. Ah, o 91 é antigo. Inclusive esse salmo aqui que foi usado por Satanás, viu? Na tentação no capítulo 4 de Lucas. Tá bom? A tentação que Jesus passa tanto no capítulo 4 de Lucas quanto nos outros livros, Satanás cita esse salmo aqui, ó. Então assim, o salmo é errado? Não, o salmo não é errado. O errado é você usar a Bíblia para incentivar o mal. Errado é você usar a Bíblia para incentivar a morte. Errado é você usar a Bíblia para incentivar uma pessoa a ir contra Deus. Errado é você usar a Bíblia para incentivar uma pessoa a se prejudicar, entendeu? Isso é que é errado, tá bom? A Bíblia ela é usada. Foi Pedro que disse, né? Obrigado, pastor Everson. Isso, a galera chutou ali Paulo, né? Mas foi Pedro mesmo. Obrigado, pastor Everson. Pessoal, aquela passagem no Salmo 118 que fala: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Quem fala é Pedro mesmo. A gente leu sobre isso ontem, ou foi ontem em Atos, e foi Pedro mesmo que disse. Mas depende do contexto da leitura. Não, toda palavra na Bíblia usada para incentivar a pessoa a fazer o mal é errado, independente do contexto, tá?
A palavra de Deus não incentiva ninguém a fazer o mal. A palavra de Deus cita pessoas que fizeram o mal, é diferente. Então qualquer um que pegue a palavra de Deus para incentivar alguém a fazer algo ruim, está pregando errado, tá bom? Está pregando como um verdadeiro satanista. Essa é a verdade. Então a gente vê no capítulo 4 de Lucas, a tentação de Cristo. E aí Satanás fala assim: atira-te do pináculo do templo, porque está escrito, dei ordem aos meus anjos a teu respeito. O incentivo de Satanás ali era que Jesus se matasse. Era que Jesus se atirasse do templo. Era suicídio, tá bom? Entendeu? Então qualquer passagem na Bíblia que for citado para te influenciar a fazer algo que desagrada a Deus, é mentira, tá? Se alguém pegar uma passagem aqui e dizer assim, Deus mandou adulterar, é mentira. Se alguém pegar uma passagem aqui e te incentivar a tirar a tua vida, é mentira. Qualquer coisa na Bíblia que a pessoa usar para te incentivar a fazer o mal, tá errado, tá mentindo. Tá? A Bíblia não foi feita para incentivar as pessoas a fazer o mal, e sim um bem. A Bíblia é um conselho, tá bom? Vamos lá para o salmo mais famoso da Bíblia. Não é à toa que esse salmo ficou famoso, né? Ele não foi citado só por Davi. Engraçado que Davi escreve esse salmo, quer dizer, Davi se inspira na criação desse salmo, né? E aí mais tarde, muitos anos mais tarde, Satanás ele prega esse salmo para Jesus. Isso é interessante porque o inimigo, o maligno, ele sabe toda a Bíblia de cor, cara, de cabeça. Tá entendendo? Ele cita algo que Davi falou. Davi disse, já passou anos e anos e anos, e aí Satanás vem e cita isso aqui. Davi, vai lá. Jesus, vai lá. Eu aprendi um salmo ali, eu estava lendo os pergaminhos de Davi, eu aprendi um salmo, porque naquele tempo não tinha Bíblia, entendeu? Então se Satanás soube, foi porque ou ele ouviu Davi falar, ou ele viu os pergaminhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Olha só, olha como é que esse salmo começa. Vamos entender um pouco esse salmo aqui. Por que os outros salmos eu li e esse salmo aqui eu tento explicar ele um pouco. Pessoal, entendam bem esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tá bom? Ou seja, aquele que usa Deus como refúgio. Aquele que se esconde debaixo da presença de Deus. Tá? Esse salmo aqui não é para uma pessoa que rejeita Deus. Esse salmo não é para uma pessoa que não se esforça para fazer o que agrada a Deus. Esse salmo aqui é para as pessoas que usam Deus como escudo, para as pessoas que usam Deus como um paia, para as pessoas que se escondem debaixo da presença de Deus, tá bom? Esse salmo aqui é uma observação que Davi faz. Davi começa dizendo assim, ó: quem usa Deus como pai, quem se esconde debaixo da presença de Deus, quem busca Deus, Deus também tem meio que uma necessidade de proteger essa pessoa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita debaixo da presença de Deus, descansa debaixo da presença de Deus. Esse salmo aqui não é para as pessoas que não temem a Deus. Esse salmo não é para as pessoas que não adoram a Deus. Esse salmo não é para as pessoas que não buscam a Deus. Então assim, adianta abrir o Salmo 91 e deixar na frente do seu carro e fazer tudo que é errado? Não adianta, cara. Não adianta. Isso aqui não é um salmo de proteção, tá bom? As pessoas ficam dizendo que tem salmo de proteção, tem salmo disso, é mentira, tá? A palavra de Deus só aberta, ela é apenas uma palavra morta, tá ok? A palavra de Deus, ela só gera frutos quando ela é pregada, ouvida e levada pro coração. Se você ouvir a palavra do Senhor, levar para o coração, mas não manter ela no seu coração, você é semelhante a uma árvore que nasceu, que cresceu, mas foi sufocada e quer dizer, não conseguiu crescer porque foi sufocada, tá bom? Então assim, tem muita gente que abre o Salmo 91, abre o Salmo 23 e acha que sua vida vai mudar. Não é assim que funciona. Vamos entender o Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e fica debaixo da presença de Deus tem autoridade para dizer, ó, o Senhor é o meu Deus. O meu refúgio é a minha fortaleza. Tem pessoas que confiam em armas, tem pessoas que confiam em dinheiro, tem pessoas que confiam na sua própria inteligência. E aqui o rei Davi está falando, ó,
o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Por quê? Porque Davi, ele habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele usa Deus como refúgio, tá? Então ele tem autoridade para dizer isso. Deus é minha fortaleza. Valeu! Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem que não vai ser atingido? Quem confia no Senhor. Quem usa o Senhor como escudo. Quem usa o Senhor como abrigo. Somente com os teus olhos. Agora isso aqui é o rei Davi falando de novo. O rei Davi está dando um conselho para aqueles que amam a Deus. Agora ele fala aqui, ó, é como eu falando para vocês. Davi está falando para nós. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Agora, nesse versículo 14 do Salmo 91, Deus ocupa a posição. Essa voz que a gente vai ouvir no Salmo 91, versículo 14, já é Deus falando. A gente tem que saber interpretar o texto, né? Davi, ele coloca-se como primeira, né? Ele coloca-se como terceira pessoa e no final o próprio Deus é representado pelas palavras de Davi. Pois, versículo 14, é o que Deus fala. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso aqui é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que confia no Senhor, aquele que usa o Senhor como escudo, como refúgio, ele alcança do Senhor proteção. E no final, o próprio Deus aparece para dizer, eu próprio vou defendê-lo, eu próprio vou guardá-lo, eu próprio vou. Tenho um filho que é dependente químico, mas nunca desisti dele, pois creio que o Senhor vai. Eu também creio muito nisso, irmã, tá bom? Então, assim, as suas orações, elas vão dar oportunidade para o seu filho ter a oportunidade de presenciar a glória de Deus, tá? A sua oração, ela vai servir para tentar convencê-lo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração da mãe, mais ainda. Lê o Salmo 27 para mim, Hudson. Tá bom, irmão? Então, assim, enquanto você está orando, Deus está guardando o seu filho, tá? E está dando oportunidade para ele perceber o seu esforço, tá bom? Só que isso, infelizmente, depende dele. Ele mudar ou não, isso aí é com ele. A sua salvação, a sua oração, ela serve para dar para ele tempo. O que ele vai fazer com esse tempo que ele está ganhando, aí já é com ele, tá? Assim, eu tenho fé em Deus que o seu filho vai ficar bem, mas é necessário que ele se esforce muito, tá? Mas continue orando por ele, enquanto a vida é esperança. O seu filho está vivo, então ainda há esperança de salvação para ele largar desse vício. E Deus vai dando oportunidade, E essas oportunidades só acontecem por causa de você, porque você está dobrando o joelho. Toda vez que o seu filho for salvo de alguma coisa que ele achar que foi sorte, não foi sorte, foi a senhora dobrando os joelhos. Salmo 27 aí para o sargento Hudson. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Isso é uma pergunta, né?
Se o Senhor é minha luz e a minha salvação, vou temer quem? Quem é que é meu inimigo? Né? Quem é que pode me ferir? O salmista começa: o Senhor é minha luz e minha salvação, vou temer quem? Ninguém. Ninguém é mais forte do que Deus. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que ofereci sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites do teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e guia-me pela vereda direita. Por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Uma coisa interessante sobre o salmista Davi, pessoal, é o seguinte: a confiança de Davi, ela era totalmente em Deus mesmo. E a gente vê que os salmos de Davi não são apenas salmos, são como uma oração. Se você lê muito o livro de Salmos, você vai perceber que você vai começar a aprender a orar mais, né? A maneira como Davi ele comove o coração diante de Deus. A maneira como ele não tenta se justificar perante Deus, mas ele admite, né, que a confiança dele é em Deus. Mesmo nos dias difíceis, Davi sabe como orar a Deus, né? Tem orações de Davi que ele fala: mesmo que tu me esconda no Seol, ou na morte, na sepultura, quem vai te adorar lá? Né? Então ele fala assim: Senhor, me protege enquanto eu estou vivo. Ouve o que eu te peço enquanto eu estou vivo. Porque depois que eu morrer, eu não vou conseguir mais te render louvores. E o rei Davi, ele foi um homem que ele passou por muitas dificuldades, né? Mas ele viveu um nível de ter tanta intimidade com Deus que ele de fato não temia nada. Que foi aquele Davi pequeno, aquele Davi que batalhou contra Golias. Aquele Davi ali, um exército não conseguiria parar, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Não era somente um Espírito Santo de Deus de profecia, era um espírito de guerra. Eu sempre falo, Davi tem a mesma comparação de Sansão. A diferença é que Sansão pecou contra Deus várias vezes. Várias vezes Sansão desrespeita o Nazireu, a ordem de Deus, né? Várias vezes Sansão ele anda Sansão ele pega num corpo morto, ele pega no corpo de um leão. Ele não pode pegar no corpo de um leão. Sansão se casa com a mulher dos seus inimigos, Filisteia. Davi não desrespeitou Deus a esse nível. O único pecado de Davi, que foi quase punível com morte, foi o pecado de se deitar com uma mulher que não era sua, Batseba, né? Mas quando a gente vê aquele Davi pivete, aquele Davi criança, não criança, mas molecote, trabalhando na terra do seu pai, a gente percebe que aquele Davi ali ele era implacável. Depois que ele recebeu a unção do profeta Samuel na vida dele, que ele recebeu o Espírito Santo, ele cita que ele matou um leão e um urso, entendeu? Então assim, quando ele fala nesse salmo que ele não teme nada, eu vejo aquele Davi implacável. Ele olha para um gigante, o gigante Golias, ele tinha 2,95 m de altura, mais ou menos, e ele não tem medo. Por que ele não tem medo? Porque de fato a confiança em Davi era totalmente plena
e totalmente a Deus. Hoje em dia a gente vive com medo. A maioria das pessoas tem medo da morte. Elas têm medo da morte não porque morreu, acabou tudo. Até pessoas que não creem em vida após a morte têm medo de morrer. Entendeu? Por quê? Porque ninguém tem certeza. Essa é a verdade. Nem o ateu tem certeza. Entendeu? E o cristão também, tem muitos que não têm certeza da sua própria confiança em Deus, da sua própria salvação. E aqui a gente vê um Davi que não tem medo de nada, nesse Salmo 28. Eu espero chegar um dia nesse nível, né, de não ter medo de nada. Nem medo dos inimigos, nem medo de morrer, nem medo de nada, né? A confiança totalmente em Deus. Eu espero chegar um dia nesse nível, como Davi chegou, né? Eu creio em la reencarnação. Oh, Angélica Ferre, eu não creio em reencarnação. Eu creio em ressurreição. Ressurreição é diferente de reencarnação. Reencarnação é quando tu morres e tu corpo nasce, não? Ressurreição é quando tu morre e Deus transforma o teu corpo no céu. Deus transforma, tira todas as impurezas, todas as limitações, todas as dificuldades. Profeta Hades é purgatório? Não, o nome não é Hades, o nome é Hades. Hades é a sepultura, é a cova. Bom? Hades é o cemitério, é a sepultura. Quando ele fala sobre isso, quando eu citei Hades, né? Hades é a sepultura. Quando ele fala Hades, é a sepultura. Naquele tempo chamava-se de Hades, né? Claro que não chamava-se de Hades, né? Hades é uma tradução do grego, se eu não me engano. É o inferno grego. Mas na tradução literal é sepultura. Para nós é sepultura. Já foi batizado? Já, brother. Bom dia, irmão. Bom dia. Salmo 23 aqui. Vamos pro Salmo 23, né? O salmo mais famoso da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fiquem à vontade aí, podem pedir outros salmos. Orei juntinho ao Salmo 93. Explica o 141, pode ser. Pessoal, eu não tenho o costume de ler muitos salmos de Davi não, viu? Então assim, se eu puder explicar, eu explico para vocês. Se eu não souber, tá bom? Se eu não souber, eu não vou explicar, tá? Eu expliquei o 91 e alguns porque eu tenho conhecimento mesmo, né? A gente lê, a gente compreende. Mas vamos lá pro Salmo 41. Se eu souber, eu falo, tá? Se eu não souber... Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja levantada as minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benevolência, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a respeito das maldades deles. Quando os seus juízes forem arremessados da rocha,
ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis, como quando alguém lavra e sulca a terra. São os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes até que eu tenha escapado inteiramente. Esse salmo aqui, ele é um salmo que Davi está pedindo para Deus proteger ele antes do mal acontecer. Tu pediu para mim explicar esse salmo aqui. E o próprio salmo, quando começa, fala aqui, ó, o salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. E aí ele fala, põe, Senhor, uma guarda na minha boca. Por que uma guarda na boca dele? Porque às vezes a gente blasfema, a gente fala besteira. A nossa palavra tem poder para matar o nosso próximo, né? A palavra de Deus fala que o que sai da nossa boca é que contamina e não o que entra na nossa boca. E às vezes tem alguém triste, infeliz, e você com a palavra consegue deixar essa pessoa pior do que ela já está. Então a primeira coisa que ele pede é para Deus guardar os lábios dele, controlar. A gente vê na Bíblia que o próprio Jó fazia sacrifícios a Deus toda semana, né? Todo final de semana, para que Deus tivesse misericórdia de quem? Dos seus filhos, porque os seus filhos bebiam muito e na bebedeira poderiam ter blasfemado contra Deus. E o apóstolo Tiago, ele fala isso, né? Ele fala que o órgão que a gente não controla e que nos causa muito mal é a língua, em que não se pode pôr freio. Então Davi começa pedindo para Deus primeiro colocar a guarda na boca dele, para ele não pecar com palavras, entendeu? E aí ele pede depois para o coração dele não inclinar para o mal, nem para coisas para os que praticam a iniquidade. E aí aqui no versículo 5 ele fala, fira-me o justo. Ele pede para o próprio justo ferir ele. A gente vê uma representação disso na própria Bíblia, né? Davi, ele cai. Isso aqui é um salmo de pedido para Deus evitar que ele caia. Mas só que Davi caiu. Isso é um fato, né? Quem já leu a história de Davi sabe que ele caiu. Então quando Davi cai, Davi continua na sua enganação. E aí chega o profeta Natan, e o profeta Natan conta para ele uma parábola, né? Um homem tinha uma única ovelhinha, ou um cordeiro. O seu vizinho tinha várias. Aconteceu que o seu vizinho mau foi fazer um banquete e matou a única ovelhinha daquele homem. O que esse homem merece, rei Davi? E o rei Davi falou, esse homem merece a morte. Então eu vejo, mesmo Davi tendo caído, se cumprindo essa aqui, fira-me o justo. É necessário às vezes que uma pessoa te diga que você está errando. Mas vale uma pessoa boa te falar que você está errando do que você continuar no erro e correr o risco de se prejudicar.